Senhor, e bom dia! Você menina, você menino que está assistindo agora a tia Mel falando através dessa tela. E hoje a nossa lição é diferente e o nosso cenário também é diferente. E hoje eu trouxe uma história de dois personagens que se chamavam Paulo e Timóteo. Mas antes a gente vai fazer a nossa oração inicial. Então agora eu peço que vocês fechem seus olhos e orem junto com a tia Mel. Então, Senhor Jesus, abençoe nossa IBD virtual, que o Senhor nos dê entendimento e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A história de hoje fala sobre Paulo e Timóteo, como eu já disse a vocês. E esse daqui era o Paulo e seu Timóteo. E ele foi chamado por Deus para fazer uma missão. Ele tinha uma missão. E qual era essa missão, tia Mel? A missão que Paulo recebeu era de fazer discípulos para Jesus e anunciar o Evangelho de Deus. Como assim, tia Mel? Fazer seguidores. Era quando ele pregava e as pessoas queriam Jesus, queriam aceitar Jesus em suas vidas, aceitando o Evangelho de Deus. Então, só que houve um tempo que Timóteo e Paulo eles estavam distantes um do outro, mas Paulo soube que Timóteo, que era seu discípulo, que estava passando por alguma dificuldade no seu ministério. E aí naquele tempo, vocês sabem que não existia o WhatsApp, não tinha o Instagram, não tinha o Facebook, não tinha o Twitter, não tinha o Messenger, não tinha essas redes sociais para se comunicar. Então ele fez uma carta, mais ou menos como essa que se chama pergaminho. Ele fez essa carta e deve ter demorado um tempinho, porque também não tinha correio nem Sedex naquele tempo. E aí, quando Timóteo recebeu essa carta, no momento de dificuldade dele, olha o semblante dele. Ele ficou feliz porque vinha uma carta de seu mestre, mesmo ele distante. Paulo não se esqueceu de Timóteo e escreveu ali para ele uma mensagem de encorajamento, uma mensagem para ele continuar servindo a Jesus e falando de Jesus para as pessoas que precisavam ouvir. Porém, Paulo antes dele se tornar conhecido, se tornar famoso, ele também foi um discípulo. E discípulo de quem? Ele foi discípulo de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ouviu falar de Jesus e também aprendeu a ser igual a Jesus. E isso é muito bom. Então, ele escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, que diz o seguinte: Paulo disse: tornem-se meus imitadores, assim como eu também sou de Jesus Cristo. Paulo falou para aquelas pessoas que eram discípulos dele continuar seguindo ele, porque ele falava de Jesus, então automaticamente ele também tinha que viver como Jesus. E isso era bom para ele. Mas, tia Mel, eu acho não muito certo, porque todos nós somos pecadores. Então, se você pensa dessa maneira, está correto. Mas por que Paulo falou isso? Porque Paulo tinha certeza que ele tinha Deus na vida dele e sentia Deus na sua vida. Então, não tinha problema daquelas pessoas serem seguidoras dele, porque ele também estava seguindo a Jesus. Ah, entendi. E a amizade de Paulo e Timóteo não começou assim do nada. Foi uma história muito linda. Quando Paulo estava lá pregando, em uma de suas viagens missionárias que ele fazia sempre, então Timóteo estava lá ouvindo. E aí Timóteo levantou a mão e aceitou a Jesus. E a partir daquele dia, ele começou a seguir Paulo em toda a sua trajetória. Onde Paulo ia, ele também queria estar lá ouvindo a mensagem de Paulo, aprendendo junto com ele. Então, Paulo viu, junto com Timóteo, os dois sofreram perseguições e Timóteo viu Paulo sendo apedrejado e também viu Paulo sendo preso.
E aí ele deve ter pensado o perigo que é ser um cristão, que é ser um discípulo de Jesus. Mas ele era destemido, ele não teve medo. E Deus nos encoraja, porque Deus chamou a eles dois. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá força para a gente vencer as dificuldades. E qual tamanho é a dificuldade para o tamanho que é o nosso Deus? Amém? Então Deus nos faz suportar todas essas coisas. E mais uma vez, Paulo, como um grande exemplo de líder para todos, ele escreveu lá em 2 Timóteo, incentivando mais uma vez a seu discípulo. Então ele escreveu assim, se vocês quiserem, vocês podem ler junto comigo, que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Vamos lá? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda essa escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para fazer toda a boa obra que o Senhor nos manda fazer. Então, o que ele quer dizer com isso? Que era para Timóteo não temer, ser fiel a Deus e também acreditar naquelas palavras, porque eram palavras que eles sabiam desde pequeno e que aquelas palavras iriam ajudar ele a passar por caminhos difíceis e eram todas aquelas palavras inspiradas por Deus. Aleluia! E hoje nós também temos grandes exemplos como Paulo. Ele também tinha e eu também tenho pastor, tenho muitas pessoas que são exemplos, que dão sempre palavras de incentivo, que nos ensina a como ser melhor na presença de Deus. Assim como Paulo foi bênção, nós também temos pessoas que são bênçãos em nossas vidas. E a gente também pode querer ser igual a elas, mas somente quando elas obedecem, seguem Jesus e, o mais importante, vivem igual a Jesus. E hoje, para finalizar nossa aula, eu trouxe 3... ao longo do vídeo vocês perceberam esse tema de hoje, que agora a gente vai ler. Quem não percebeu agora vai ler junto comigo no 3. 1, 2, 3. Onde aprendemos a palavra. Onde será que a gente aprende a palavra? A palavra, essa é muito fácil, eu acho que vocês já acertaram em suas casas. A palavra a gente encontra na Bíblia Sagrada, é isso mesmo. E ela pode ser comparada a 3 coisas. E a primeira, ela pode ser comparada a um espelho. Sabe por quê? Porque ela reflete aquilo que somos e também nos mostra o que está correto em nós e também o que está errado. Então, o que ela faz? Ela nos ensina a melhorar o que já estava bom e também a corrigir os nossos erros. Isso está escrito lá em Tiago, 1 Tiago, versículo 6. E ela também pode ser comparada a uma lâmpada, a uma lanterna, como essa daqui, que serve para clarear a nossa mente e nos dar entendimento. Está escrito lá em Salmo 119, no versículo 105. E o último, ela pode também ser comparada a um mapa. Isso mesmo, ela nos mostra, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra o caminho para chegarmos mais perto de Deus. Mostra ao homem pecador o caminho da salvação. E muitas pessoas ainda não podem
não podem mais falar de Jesus, em outros países não podem falar de Jesus, mas nós temos essa dádiva, temos esse presente em nossas mãos. Então vamos aproveitar esse momento de quarentena, que temos tempos livres, e vamos aprender um pouco mais sobre Jesus. Se não quiser aprender sozinho, chama a mãe ou pai, chama seus amigos, chama quem você tiver dentro de sua casa, mas não sai de sua casa. Então aprenda junto com seus familiares a palavra de Deus, enquanto ainda podemos ter ela em nossas mãos. E a nossa mensagem de hoje foi onde aprendemos a palavra, que é na Bíblia Sagrada. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.